coluna Conexão Brasília com Rômulo Pinheiro. Já está conectado com a gente. Muito bom dia para você, Rômulo. Como é que está tudo por aí? Muito bom dia, meu amigo Ronaldo Santos, e um forte abraço para o Dayan em Macapá, aqui. Apesar das coisas estarem acontecendo em Brasília, a expectativa concreta e forte é para hoje à noite, no estádio Mangueirão, para mais uma classificação, a mais uma final da Copa Verde, o maior campeão da Copa Verde, o maior finalista. Estamos nessa expectativa no meio do caminho. Vamos falar alguma coisa sobre política, mas foco central é o Papão da Cruz, Ronaldo. É isso, Rômulo. Prepare o coração. Hoje, 8 da noite, né? Tem o jogo do Paysandu contra a equipe do São Raimundo de Roraima, semifinal da Copa Verde. O primeiro jogo foi 2-2. O Paysandu precisa vencer pelo placar simples, pelo menos, para poder avançar para a próxima fase. E na outra chave tem o confronto entre Goiás e Brasiliense. Mas dentro da nossa coluna Conexão Brasília, Rômulo, vamos começar falando sobre os desdobramentos do julgamento dos réus da trama golpista lá no STF. Temos novidades sobre isso? Pois é, meu amigo. E claro que esse assunto ele acaba monopolizando as ações aqui, as atenções aqui em Brasília, em razão, claro, da quantidade de pessoas relevantes aqui no contexto político da capital do Brasil, e também por questionamentos que refletem sobre as pessoas também que estão presas, algumas ainda pelos ataques de 8 de janeiro, e nesse meio do caminho as defesas procuram, claro, fazer o possível para afastar as condenações ou eventuais problemas que os seus clientes podem ter nesse julgamento. No momento em que está o processo, a análise se a denúncia apresentada contra os réus dessa trama formulada no passado, se vai ser aceito ou não pelo Supremo Tribunal Federal. A gente comentou aqui nas últimas semanas que, muito embora as defesas estejam apontando para um caminho diferente, mas essa denúncia deve ser aceita com tranquilidade, mas até lá há essa briga jurídica / política que acontece, por exemplo, a esse momento, agora às 11 da manhã, se abriu a sessão extraordinária virtual para julgar os pedidos de impedimento de 3 magistrados do Supremo Tribunal Federal ao recebimento não da denúncia. Então, as defesas estão tentando o afastamento do ministro Flávio Dino, do presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, e também estão tentando o afastamento aqui de Alexandre de Moraes. É claro e óbvio que essas posições elas seriam levantadas na defesa, todo mundo já sabia, e já há um prognóstico que o julgamento acabe até amanhã, quinta-feira, com um prognóstico de manter esses julgadores no caso. Até porque as argumentações envolvem questões que dentro do regimento interno do Supremo não permitem, ou pelo menos até o Código de Processo Penal também não permite esse afastamento. Então, a argumentação principal é que o ministro Flávio Dino seria o autor de uma ação criminal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no passado, à época da pandemia, a alegação de que Cristiano Zanin teria sido advogado do ex-presidente Lula no TSE também, e que o ministro Alexandre de Moraes teria conduzido de maneira o julgamento como relator, conduzido de uma forma em que ele também é a vítima. Então, são argumentos que não devem prosperar no Supremo. Há uma decisão já do ministro Barroso, que é o presidente do Supremo, no sentido de afastar essas argumentações, e agora a primeira turma vai analisar isso e deve afastar essas argumentações. Até amanhã teremos uma resposta positiva ou negativa nesse sentido. E mesmo porque, Dayan e Ronaldo, a alegação de que esses julgadores estariam impedidos de julgar este caso, levaria então o julgamento talvez a um plenário, que é um outro pedido que se faz, que a primeira turma não julgue necessariamente este caso sozinha. Então, essa composição é feita por Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, ou seja, dos 5 ministros, 3 estão sendo tentados de impedimento hoje, além do ministro Fux e da ministra Carmen Lúcia. Esses 5 é que irão decidir. Hoje ainda, ou no máximo até amanhã, também se analisará o pedido se o julgamento vai a plenário ou fica na primeira turma. Aqui também há uma perspectiva bem clara de que o julgamento deve ficar na primeira turma, até para agilizar esse julgamento,
porque nós sabemos que, apesar de essa quantidade não tão grande como 33 pessoas, mas as defesas prolongam essa argumentação no sentido de, eventualmente, questionar uma nulidade lá na frente. Enfim, são técnicas processuais que são lícitas a qualquer defesa fazer, mas há uma questão política também importante. O Supremo quer julgar isso o mais rápido possível, até o final do ano, previsão imediata, para que isso não contamine ou não venha a influenciar as eleições do próximo ano, 2026. E outra coisa importante, esse julgamento ele também tem reflexos, com certeza, no mundo político, no que acontece. Por exemplo, ontem nós tivemos aí o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, licenciando-se da Câmara nos Estados Unidos, dizendo que ia lutar pela liberdade de expressão, na visão dele, claro, e que isso era uma forma de tentar pressionar o Estado brasileiro lá junto aos organismos internacionais, e já ensaiando um argumento de perseguido político para pedir asilo lá naquele país, lá nos Estados Unidos. E isso mexeu bastante com as redes sociais em geral, sempre com aquela discussão polarizada, mas isso abre um precedente também para que outros envolvidos vão pelo mesmo caminho. E o Partido dos Trabalhadores protocolou, até agora recente, no Supremo Tribunal Federal, novas medidas para impedir que o ex-presidente Jair Bolsonaro também se evada do país, a retenção de seu passaporte, já avisando uma eventual fuga, que já foi até ventilada pelo ex-presidente nesses últimos dias, consideravelmente no final de semana, onde nós tivemos aí a movimentação que o ex-presidente organizou, junto com seus correligionários, que não deu aquele percentual de 1 milhão de pessoas como havia sido propagado, ou seja, pelo menos esperar 1 milhão de pessoas, em torno de 40 mil pessoas que estavam ali, segundo a USP, 18 mil, segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, 400 mil pessoas, mas na prática ali havia uns 40, 50 mil pessoas, o que mostra que há um enfraquecimento desse poder de arregimentar pessoas para movimentações políticas. Isso também, Daiane e Ronaldo, tem um caráter que reverbera aí na questão aqui na Câmara, por exemplo, da votação da anistia, por exemplo. Sim. A ideia era fazer uma pressão política para que os deputados imaginassem que o povo estava com esta intenção de anistiar, só que esse efeito foi enfraquecido, não houve uma manifestação popular muito clara, muito grande. Isso acaba liberando os deputados do Centrão para votarem de acordo como bem desejam, sem medo de represálias da opinião popular. Então é um jogo muito grande. No Congresso a questão da anistia está muito equilibrada, muitos deputados aí estão propensos a votar a favor de uma anistia para todas essas pessoas, e aí o governo busca equilibrar esse jogo, mas essa manifestação do último final de semana acabou enfraquecendo esse poder político para essa anistia. É claro, Ronaldo, Dayan, que política, eu fico com aquela velha frase de político antigo, que em política as coisas mudam de acordo com, ou como se fosse uma nuvem no céu. Uma hora está aqui, outra hora já não está mais. Então, o que apresenta-se, a fotografia de hoje é essa, mas pode mudar daqui para amanhã, daqui para alguns meses. Então, a monitoração desse movimento político é importante de ambos os lados, estão se estudando para ver se passa essa anistia aqui no Congresso Nacional. Tudo envolve a questão também do julgamento no Supremo e como isso vai se desenrolar até o final do ano. Então essa foi a nossa coluna Observatório da Política com Conexão Brasília, trazendo essa observação da política, junto com o Rômulo Pinheiro. Muitas novidades, muita coisa. Eu falei observatório porque eu analiso aqui muita coisa, né? Tem muitas análises e, como você falou, as coisas elas ficam mudando de maneira muito dinâmica, por isso que é importante a gente ficar bem ligado e bem informado sobre essas novidades. Diga lá, Rômulo. Ronaldo, só um último aviso. Nós tivemos, então, só para fechar, uma decisão aqui no Superior Tribunal de Justiça, na semana passada, que acho que é importante a gente destacar rapidamente aqui, que é a manutenção de uma multa para pais que não vacinam seus filhos. Existe no Estatuto da Criança e do Adolescente, existe uma regra, uma norma,
que obrigue os pais a vacinarem os filhos. Sim. Sem infração de medida sanitária, há um crime nesse ponto aí. E chegou-se, então, ao Superior Tribunal de Justiça, chegou-se, então, um processo em que os pais haviam se negado a esse dever de vacinar e eles alegavam que havia uma contraindicação, mas não restou provada essa contraindicação e o STJ manteve a condenação em 3 salários mínimos como multa e mais algumas questões administrativas para quem não vacina seus filhos. Então, é muito importante essa decisão para manter a obrigação e um dever, né, de vacinação que é essencial nesses períodos que a gente vive hoje em dia. Então, que isso seja uma regra. O Judiciário está também seguindo essa regra para garantir a saúde de todos aqui no nosso país. Rômulo, muito obrigado pelas suas informações. Até semana que vem. E prepare o seu coração para mais tarde, viu, Rômulo? Pois é, meu amigo. Vou tomar um calmante aqui e acompanhar o jogo com muita atenção. Espero seus comentários, espero sua narração vibrante aí para o gol do nosso Paysandu Esporte Clube. Forte abraço, até a próxima Copa. Valeu, Rômulo, muito obrigado. Essa foi a nossa coluna Conexão Brasília aqui dentro do CBN Pautas do Dia.